Convido a todos para abrir suas Bíblias comigo, no livro que nós temos usado como base desde o início, que é o livro de Gênesis, capítulo de número 3, verso 8. Primeiro livro de Moisés, atribuído a Moisés, capítulo de número 3, verso 8. Gênesis capítulo 3, verso 8. Quem achou, diga glórias. Quem achou, diga glórias a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim, irmãos, o texto. O versículo, Irmãos, a minha tradução é um pouquinho diferente, Todavia, como eu costumo dizer, são apenas sinônimos. Eles ouviram o passo do Senhor Deus, que passeava no jardim. Na Bíblia dos irmãos está escrito a virada do dia. Na minha está escrito a brisa do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Podemos assentar, irmãos. Aprendemos que o ser humano ele pode ser classificado para melhor compreensão em 4 aspectos diferentes, em 4 áreas diferentes, sendo ela, que nós aprendemos aqui na primeira quinta-feira, a área material. Na segunda quinta-feira, aprendemos sobre a área sentimental, emocional, e estamos hoje aqui na terceira área, falaremos sobre a terceira área no dia de hoje, que é a área espiritual, tá, irmãos? E como eu disse na semana passada, nós vamos ver que Adão também tinha uma área espiritual. É possível, quando nós começamos a meditar sobre a história de Adão, nós enxergarmos ali a área espiritual na vida do servo do Senhor, daquele que Deus estabeleceu para que viesse a ser o primeiro ser humano, o primeiro homem na face da terra. Mas vamos ver também, irmãos, nós temos aprendido que quando o ser humano, ele cai lá no Éden, quando ele deixa de dar ouvido à voz de Deus e decide dar ouvido à voz da serpente, ele transgride contra o mandamento de Deus, há uma consequência. Uma consequência a qual vai abranger, vai tocar ali em todas as áreas da vida do ser humano. Ele vai perder aquela estabilidade a qual ele tinha na sua área material, a sua vida sentimental, conjugal também, com certeza, foi afetada, e nós vamos ver também que a sua área espiritual também foi afetada de uma forma terrível, por conta da queda do ser humano ali no jardim do Éden. Amados irmãos, eu disse para os amados irmãos, queria mostrar para os irmãos que Adão realmente teve uma área espiritual. O ser humano, desde o início, quando Deus o criou, ele também teve um lado espiritual. Eu não consigo compreender, louvado seja Deus, eu não consigo crer que uma pessoa a qual não tenha uma área espiritual em sua vida possa ouvir a voz de Deus, possa ouvir os passos de Deus e possa discernir que verdadeiramente é Deus falando com ele. Pois é isso que nós vamos ver aqui neste versículo. Adão, ele ouviu os passos de Deus que passeava ali no meio do jardim. Uma coisa eu posso garantir a você, sem nenhum medo de errar. Deus não estava passeando ali no jardim para ver como se encontrava o leãozinho, a cabra, não. Deus estava passeando ali no jardim por conta daqueles que ele havia feito a sua imagem e semelhança. Esse era o motivo, real motivo, aleluia, que Deus
de Deus estar passeando ali no jardim, e é interessante que Adão ele tem essa sensibilidade para discernir que quem estava passeando no jardim, o som que ele estava ouvindo, não era um som cotidiano, não era um som, louvado seja Deus, do vento batendo nas árvores, não era um som de algum animal correndo, brincando entre as árvores, mas ele vai discernir que era os passos de Deus que passeava ali naquele jardim. Sensibilidade espiritual, sensibilidade para discernir a presença de Deus, sensibilidade para compreender quando Deus verdadeiramente se encontra no jardim, sensibilidade para entender quando Deus está no ambiente, ainda que os animais não conseguissem discernir isso, Adão, juntamente com a sua esposa, eles conseguiam discernir que era a presença do Senhor que estava passeando ali naquele jardim. Eu fico contente, eu me alegro, já logo no início dessa mensagem, porque eu consigo ter a percepção, louvado seja Deus, que verdadeiramente aqueles que são espirituais, aqueles que são sensíveis a Deus, aqueles que têm, aleluia, uma sensibilidade espiritual, eles conseguem, aleluia, verdadeiramente discernir quando Deus está passeando no jardim, quando Deus está passeando na igreja, quando Deus está passeando lá dentro da sua casa, quando Deus está passeando lá onde você trabalha, quando Deus está passeando em meio aos seus familiares, quando Deus está passeando lá em meio aos seus projetos. O crente verdadeiramente espiritual, ele tem a sensibilidade, aleluia, de sentir Deus, aleluia, de discernir os passos de Deus. Ele sabe perfeitamente que não é um animal correndo, ele sabe perfeitamente que não são qualquer passos, aleluia, que ele está ouvindo, mas é os passos do Senhor, é o caminhar do Senhor que o crente espiritual consegue detectar, consegue discernir. Louvado seja o nome do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Nós sabemos perfeitamente que a humanidade, ela tropeça, ela cai de uma forma terrível por não ter dado ouvido à voz de Deus, mas ter dado ouvido à voz da serpente. Exatamente isso. E com o decorrer do tempo nós vamos ver que vai surgindo homens malignos, homens que estavam distantes de Deus, homens que perderam com o passar do tempo esta sensibilidade de ouvir a Deus, esta sensibilidade de discernir quando Deus verdadeiramente está no ambiente, de quando Deus está passeando sobre a face da terra. A Bíblia vai dizer, aleluia, que no passar do tempo, o homem já não conseguia mais discernir, aleluia, acerca da presença de Deus, pois a Bíblia vai dizer que nos tempos aonde nós vamos ver aquela grande, aleluia, corrupção do ser humano, agora já no tempo de Noé, o próprio Deus desceu na terra para ver aquela situação toda, mas o ser humano, por causa da sua malignidade, por causa da sua perversão, por causa, aleluia, da sua prostituição espiritual, não conseguiu discernir a presença de Deus na face da terra. Amém, Jesus. Meu Pai amado. Glória a Deus. E Deus estava ali na terra, mas o homem não tinha mais a sensibilidade para conseguir discernir a presença de Deus. Glória a Deus. Meu Deus. A Bíblia vai dizer também, agora nos tempos de Abraão, que novamente Deus vai descer sobre Sodoma e Gomorra. Mas aleluia, aquelas cidades, elas não tinham discernimento de Deus. Por quê? Porque estavam afastadas de Deus, estavam longe de Deus e já não conseguiam mais discernir os passos do Senhor.
E é exatamente assim também na atualidade. O ser humano está tão distanciado de Deus. A criatura se encontra tão longe de Deus que já não consegue mais ouvir, aleluia, os passos do Senhor. Já não consegue mais ter a sensibilidade para sentir a presença de Deus. Irmãos, Adão ali, lá atrás, ele ouviu a voz de Deus, o chamando: Adão, Adão, aonde tu estás? Desse jeito. Mas hoje em dia, louvado seja Deus, a humanidade já não tem mais sensibilidade nem mesmo para ouvir a palavra de Deus. Já não tem sensibilidade mais para ouvir a voz do seu Senhor, através dos seus servos, através dos seus profetas, através da sua igreja, na face da terra. E alguns que ainda têm essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, ao invés de se curvarem diante da presença majestosa do Criador e reconhecer as suas falhas, as suas transgressões e seus erros, preferem fazer como Adão fez aqui: fugiu de diante da face do Senhor. E Adão ainda vai dizer para Deus: Senhor, ouvi a tua voz, mas eu fiquei com vergonha porque eu estava nu, eu caí fora, eu fugi. E Deus vai perguntar para Adão: Adão, quem te fez saber que estavas nu? Meu Deus. Amados irmãos, porventura, Deus não conhecia toda a situação da vida de Adão? Deus não sabia que Adão já havia transgredido contra o seu mandamento? Sim, Deus sabia. Deus também sabia que Adão já estava, aleluia, já havia transgredido contra Deus e estava com vergonha. Deus sabia onde Adão estava se escondendo. Mas então por que Deus ainda fez questão de chamar Adão? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Porque Deus ainda fez questão, aleluia, de fazer a sua voz ecoar naquele jardim, perguntando: Adão, Adão, onde tu estás? Meu Deus. Porque Deus estava tendo misericórdia do homem. E Deus queria que o homem viesse, aleluia, se arrepender de seus pecados, se arrepender de suas malignidades, se arrepender de suas transgressões. E hoje em dia não é diferente. Deus, ele chama também a humanidade. Humanidade, humanidade, terra, terra. Aonde tu estás? Meu Pai amado. Qual é a tua posição diante de mim? Meu Deus. Como está você diante da minha presença? E o homem, aleluia, em sua arrogância, em sua ignorância, ao invés, aleluia, de se curvar diante de Deus, se humilhando, aleluia, se humilhando, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, o homem, ele prefere arranjar uma solução, ele arranjar a sua própria solução. Não, eu prefiro fugir. Mas nos olhos de Deus ninguém pode fugir. Do olhar de Deus ninguém pode fugir. Aleluia. Aleluia, Deus conhece todas as coisas. Ele conhece a sua vida. Ele conhece seu pensamento. Ele sabe onde você está neste momento. Daniel, eu estou aqui na igreja, mas Deus sabe onde está a sua mente. Meu Pai. Deus sabe onde está seu coração. Jesus querido. Deus conhece perfeitamente aonde está o seu coração. A Bíblia vai dizer que aonde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. É isso aí. Desse jeito. Aonde está teu coração? Eu não sei aonde está seu coração, mas o Deus de Adão, ele sabe. O Deus de Adão conhece a sua vida. O Deus de Adão conhece, aleluia, o seu íntimo, o seu interior, de uma forma que nenhum ser humano pode conhecer. E ele te chama pelo teu nome e pergunta: aonde você está? Ele te dá a oportunidade para se apresentar diante da sua presença, falando: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu transgredi contra teus mandamentos. Eu preferi dar ouvido à voz do diabo. Eu preferi dar ouvido à voz de Satanás.
do que dar ouvido à tua voz, Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer através do Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Mas hoje em dia tem sido diferente. Aleluia, Adão preferiu, aleluia, simplesmente resistir a Deus e se submeter às palavras de Satanás, às palavras enganadoras da serpente. Irmãos, não vale a pena, aleluia, resistir à palavra de Deus, mas ouça a palavra de Deus e deixe que essa mesma palavra venha produzir efeito no seu coração. Amados irmãos, e a humanidade longe da presença de Deus, a humanidade longe, aleluia, dos preceitos divinos, sem conseguir discernir os passos do Senhor, sem conseguir discernir a voz do Senhor, a palavra de Deus. E Deus vai dizer através do profeta Isaías no capítulo 59, quem lembra aí? Quem lembra? Isaías capítulo 59, eis que a mão do Senhor, para quê? Abençoar. Para que não possa salvar, e nem seus ouvidos estão agravados para que não possa escutar. Mas Deus não para aí, Ele continua falando através de seus servos, mas é o vosso pecado, é a vossa iniquidade que faz separação entre vós e Deus, para que Deus não venha ouvir os seus pedidos, para que Deus não venha ouvir a voz de vocês. Amém, Jesus. Amados irmãos, na tradução de Jerusalém está escrito que esta separação é um abismo. Louvado seja Deus. Esta separação eu tinha em mente, né, por muito tempo, que esta separação era como que um muro. Mas hoje eu posso compreender que é um abismo. Hoje eu posso compreender, aleluia, que a transgressão do homem contra Deus, ela gera um abismo entre o homem e Deus. Ela faz com que, aleluia, venha nascer, surgir um grande abismo, para que o homem agora não venha conseguir se achegar diante da presença do seu Deus. Deus está lá do outro lado. E o homem transgressor, iníquo, se encontra do outro lado. Deus de um lado e o homem do outro. Deus de um lado e a humanidade do outro. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, conforme vai dizer o apóstolo João, o evangelista João, Deus deu o quê? Em ti confio. Deus deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas Aleluia. eu aprendi que a palavra, nós já aprendemos aqui, mas vale a pena nós falarmos de novo. A palavra religião é o quê? O que significa religião? É do latim, que significa religare, mas qual a tradução para o nosso idioma? É religar. Lembra que eu falei que o pecado ele cria um abismo entre o homem e Deus? Verdade, isso aí. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, agora Ele revela a escada de Betel, louvado seja Deus. Agora Ele revela o Messias verdadeiro, aleluia, para que, aleluia, aquele abismo já não venha a ser mais impedimento. Quem dá, aleluia, o primeiro passo já não é mais o homem, mas quem dá o primeiro passo para a salvação é Deus, quando Ele envia Jesus Cristo, a escada de Betel, para que o homem venha atravessar este abismo. Aleluia, Jesus. Mas Jesus, a escada de Betel, é? Porque quando Jacó ele vai contemplar esta visão, ele vai ver o que? Anjos subindo e Descemos. Aleluia. Jesus conversando com o tal de Natanael, ele vai dizer, Natanael, porque eu disse para você que eu te vi debaixo da figueira, agora você crê? Em verdade eu te digo, que agora em diante você verá anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Em outras palavras, Cristo está dizendo, eu sou a escada que se revelou para Jacó. A escada que liga o homem a Deus. Amém, Jesus. Lembra que eu falei?
de religar. Cristo, a religião perfeita que liga o homem a Deus. Cristo, a religião perfeita que tem poder para conectar o pecador a Deus. Cristo, a religião perfeita que tem poder para religar o iníquo a Deus. E não é só isso. E não é só isso. Não é só. Agora que o homem tem a oportunidade de se religar a Deus por meio de Cristo. Mas Daniel, como que eu faço para me religar a Deus? Através de Cristo. A primeira coisa é reconhecer que você é pecador. Você olhar para dentro de você e começar a ver as tuas misérias. Você olhar para você e contemplar teus pecados. Amém, Jesus. Começar a reconhecer as tuas transgressões contra Deus. As tuas transgressões que ferem o coração de Deus. E você começa a olhar para você. Você olha para Cristo e começa a olhar para a sua vida. Olha, Ele é santo, eu sou imperfeito. Ele é pleno, eu sou falho. E você começa a olhar para a sua vida. Não, eu tenho que abandonar todas as obras que desagradam a Deus. Amém, Jesus. Não, eu tenho que começar a repudiar o mundanismo, a carnalidade, as vaidades. Eu tenho que deixar de lado, aleluia, os palavrões, as mentiras, os maus pensamentos. Aleluia, eu tenho que deixar para trás todas as obras que desagradam a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E agora você olha para a escada, que ao mesmo tempo é uma porta. Porque Jesus, ele vai dizer, eu sou a porta. É por aí. E você olha para a escada, mas daqui a pouco você vê a porta. E você percebe que a porta que é Cristo não é uma porta larga, mas é uma porta estreita. Aleluia. Amém, Jesus. E Jesus, ele vai dizer, lutem por entrarem pela porta estreita. Porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são pouquinhos que entram por ela. É isso que Jesus falou, não foi? Não, muito. São muitos. Aleluia. Os adúlteros entram por ela. Os mentirosos entram por ela. Caluniadores entram por ela. Os falsos entram por ela. Os ladrões entram por ela. Mas, aleluia, aqueles que verdadeiramente olham para Cristo, renunciam aos seus pecados, ele repudia a porta larga, aleluia, e entra pela porta estreita. Aleluia. Porque ele sabe que é o único caminho, é a única forma Meu Deus. para se chegar a Deus. Aleluia, Jesus. O parâmetro da salvação não é a religião que dá. Aleluia, religião humana. O parâmetro da salvação não é o homem que dá. O parâmetro da salvação não é a instituição que dá. O parâmetro da salvação, quem deu foi Deus. E o parâmetro é Jesus Cristo. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltado. É Ele quem disse. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Amém, Jesus. E ele vai dizer ainda mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Cristo é o parâmetro estabelecido por Deus para a vida eterna. Mas o parâmetro não pode ser estabelecido por mim, não? Não. Do contrário, você estará criando uma nova religião, a qual não é Cristo. A única religião que te faz chegar a Deus é Cristo. Glorificado seja o teu nome, Jeová. Quem deu a solução não foi homem. Quem deu a solução foi Deus. Quem trouxe a solução não foi pensadores. Quem trouxe, aleluia, a solução foi o Pai da sabedoria. Foi o Pai da sabedoria. Foi o Pai do Verbo encarnado. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eita glória. Hoje o homem ele pode se ocultar, pode fugir desta solução. Mas naquele grande dia não poderá fugir.
Pois a Bíblia vai dizer que o apóstolo João ele teve uma grande visão. E ele viu um grande trono branco. É por aí, é desse jeito. E a terra e os céus fugiram de diante da presença daquele que estava assentado sobre o trono branco. Fugiram. Mas a Bíblia vai dizer também que não se achou lugar para eles. Amém. Não dá para fugir. Não dá. Deus é maravilhoso. Cristo é a solução de Deus. Tu és bondoso, Senhor. A solução já foi estabelecida, Diácono Elias. Jesus, muito obrigado. A solução já foi estabelecida, Igreja de Deus. Grandioso és tu. E a solução não é minha. A solução, aleluia, não é dos profetas. A solução não é, louvado seja o nome do Senhor, dos apóstolos. A solução não é da igreja católica. A solução não é da igreja protestante. A solução é de Deus. A solução é de Deus, estabelecida para o homem. Amém. Glória. Todos aqueles que aceitam esta solução recebem o toque de Deus. Aleluia. Ué, pastor, saiu da palavra para pregar heresia? Não saiu da palavra para pregar heresia. A Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. É isso aí. Eles estavam reunidos. Amém. Eles estavam aguardando a promessa de Deus. Eles estavam aguardando o cumprimento da promessa de nosso Jesus, o qual disse que ele iria para o Pai, mas não deixaria eles órfãos, que enviaria outro igual a ele mesmo, o Consolador, o Espírito, na verdade, que o mundo não pode receber, o mundo não recebe. Não recebe. É para quem já saiu deste mundo Eita glória. e vive na cultura celestial. Aleluia. Ué, mas saiu deste mundo como assim? Morreu. Morreu para o mundo das drogas. Morreu para o mundo da prostituição. Morreu para o mundo do cigarro. Morreu para o mundo das bebidas. Morreu para o mundo dos vícios. Morreu. Mas hoje vive para o reino de Deus. Glorificado seja o teu nome, irmão. E estavam ali reunidos. Quando de repente Lucas ele vai fazer questão de escrever o que aconteceu ali, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, línguas repartidas como que de fogo, e pousava sobre cada um deles que ali se encontravam, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É por aí, é desse jeito. Aleluia. Labaredas de fogo que eles viram. Labaredas de fogo descendo sobre aquele lugar. Teve vento, teve barulho e teve labaredas de fogo. Teve vento, teve barulho e teve labaredas de fogo sobre a vida daqueles que agora viviam uma nova vida para com Deus. Glória. Amém, Jesus. Foram tocados por Deus, Glorificado seja tocados por Deus por meio do seu Santo Espírito. Porque a minha Bíblia vai dizer que uma certa vez Jesus ele vai dizer em um dos evangelhos que ele expulsava os demônios, que ele curava as enfermidades pelo Espírito Santo. pelo Espírito Santo. Mas em outro evangelho, pelo Espírito Santo, exatamente isso, é onde que eu quero chegar. Pelo dedo de Deus.
Ele vai dizer, olha, se eu expulso demônios, né, por Beelzebul, logo Satanás está dividindo seu reino. Não, não é por Beelzebul que eu expulso demônios. Eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Pelo mesmo dedo que fez grandes prodígios através de Moisés lá no Egito. Agora é interessante que dedo de Deus, segundo o Evangelho, e o Espírito de Deus são sinônimos. Nós vamos ver então, o que eu posso compreender, o que eu posso concluir disso, que quando o Espírito de Deus, ele desce em Atos, capítulo 2, é Deus tocando na sua igreja. Deus toca em todos quanto aguardam a sua promessa. Amém. Se coloca de pé. Se coloca de pé que a hora já foi. Deus, que é maravilhoso, Senhor. Obrigado, meu Senhor. Humanidade longe de Deus. Mas Deus deu a oportunidade da humanidade, subir esse abismo. Através da escada, que é Cristo. Amém, Jesus. Claro. Primeiramente, renunciando toda a podridão do pecado. E depois, guardando a sua fé em Jesus Cristo. Aleluia. Mas como se não fosse bastante, Jesus ele disse, não vos deixarei órfãos. Não vou deixar ele sozinho, não. Não vou, não. Eu vou, mas vai descer outro. O Consolador. Aleluia. Eu vou, mas está chegando um toque divino aí. Eu vou, mas o toque de Deus tocará na vida de vocês. O toque de Deus tocará na vida de vocês. Aleluia, a humanidade que outrora estava destruída, está recebendo a oportunidade de ser tocada por Deus, através do seu Espírito. Aleluia. Eu quero neste momento, nosso pastor vai estar orando, vai estar ungindo você. Mas logo após eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Amém? Irmãos, pode formar uma fila, pode vir aqui na frente. Nosso pastor Sérgio vai estar te ungindo. Amém, Jesus, glória a Deus. Deus louvor. Primeiro, o segundo louvor. A oração, depois da oração. Pode ser agora. Depois de matar orando por isso aqui. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. O céu vem dentro dos meus, em troca do amor eu falharia.
vida neste momento. Eu quero pedir a Deus para que Deus venha tocar na sua vida. Para que Deus venha fazer uma grande obra na sua vida espiritual. Daniel, eu ainda não consegui me arrepender dos meus pecados. Deus, através do seu Espírito Santo, Ele tem poder para te convencer. Daniel, olha, eu já me arrependi dos meus pecados. Eu verdadeiramente, sabe, eu sou uma nova criatura em Cristo. Mas sabe, eu necessito sentir na minha vida o toque de Deus. Eu necessito sentir a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu estarei orando por você também. E eu creio que o nosso Deus, Ele vai tocar na sua vida hoje. Senhor Deus, eis aí a tua igreja. Eis aí o teu povo. Deus, eis aí o teu povo que o Senhor determinou para que viesse a estar aqui hoje, nesta noite. Para que estes viessem a receber da tua parte o teu toque, o teu Espírito, a presença do teu Espírito Santo. Ó Deus maravilhoso, toca na tua igreja. Ó Deus maravilhoso, toca no teu povo. Toca nos teus escolhidos. Ó Deus, toca na tua igreja. Assim, ó Deus, como foi em Atos, que o Senhor tocou através do teu Espírito Santo. Toque na tua igreja hoje também. Senhor, toque com o teu fogo. Toque com o teu vento. Toque através dos dons espirituais, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Toque na tua igreja. Aleluia! Invoque o nome dele. Invoque o nome dele. Chame pela presença dele nesta noite. Chame pela escada, pela porta, pela religião perfeita. É Ele que te liga a Deus. É Ele que te religa a Deus. Se hoje você sente a presença de Deus, é por causa dele. Se hoje você se alegra na presença de Deus, é por causa dele. Chame por ele. Louvado seja o teu nome. Chame por ele. Obrigado, Senhor. Chame. Oh, Deus, Deus. Já pensou? Deus, Senhor. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, Igreja, Senhor. chamando por ele, Com a tua glória, meu Pai. dizendo: Yeshua, lembra-te da tua promessa. Yeshua, nós estamos aqui. Nós estamos perseverando. Estamos acreditando na tua promessa. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado. Se não sente ele que não quer, seja tocado nesta noite. Seja tocado por Deus nesta noite. Seja tocado nesta noite. Seja tocado nesta noite. Sinta o toque de Deus na sua vida. Sinta o Espírito Santo na sua vida.
Louvado seja o teu nome, Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória, Você se glória, sentiu glória. tocado pelo Espírito Santo de Deus aqui. Aleluia.